Êxodo 14. 1. O Senhor disse a Moisés. 2. Diz aos israelitas que mudem de direção, e venham acampar diante de Fiairot, entre Magdalum e o mar, defronte de Beelson, acampareis defronte desse lugar, perto do mar. 3. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. 4. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó, e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. 5. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó, e de seus servos, voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel, e renunciando assim ao seu serviço. 6. O faraó mandou preparar seu carro, e levou com ele suas tropas. 7. Escolheu 600 carros dos melhores, e todos os carros egípcios com homens de guerra, em cada um deles. 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. 9. Puseram-se os egípcios a persegui-los, e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar, todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros, e seu exército, alcançaram-nos perto de Fiairot, defronte de Beelson. 10. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto, e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. 11. E disseram a Moisés, não havia, porventura, túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? 12. Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. 13. Moisés respondeu ao povo, não temais. Tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. 14. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. 15. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. 16. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. 17. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó, e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. 19. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar, e passou para trás a coluna de nuvens que os precedia, pôs-se detrás deles. 20. Entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura, e alumiava a noite. E não puderam aproximar-se um do outro, durante a noite inteira. 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite. E pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. 22. E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita, e à esquerda. 23. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. 24. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e da de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios, e semeou o pânico no meio deles. 25.
embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte, que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. 26. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros, e todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. 29. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. 30. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. 31. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor, e confiou nele, e em seu servo Moisés.